Shalom a você que nos assiste, shalom a você da Har Zion. Já pedindo para você se inscrever no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo, mais de um, hein? Para você ser abençoado com a bênção que vem de Sião. Meus irmãos, dê uma olhada aqui na tela. O estudo de hoje é um estudo muito importante. Primeira porção de Levítico, que é a porção Vaikra. Levítico capítulo 1 até o capítulo 6, verso 7. E o título é Seja o sacrifício. Você pode dizer comigo? Seja o sacrifício. Você sabia que o livro de Levítico é o primeiro livro que na tradição judaica antiga o judeu estudava? Então, quando ele ia para Beit Midrash, que é a escola de estudos da Torá, da tradição, né, que os fariseus inauguraram e conduziam nos dias de Yeshua, era muito comum. O primeiro livro que se estudava nessa escola, o judeu já com 5 anos começava os seus estudos da Torá. E o primeiro livro era Levítico. Que no hebraico a tradição atesta que ele é também chamado de Torat Korim, a instrução para os sacerdotes. Ele é também chamado de Sefer Abrit, o livro da aliança. Ele é o manual da santidade. Ele é um dos livros mais importantes de toda a Bíblia. Não é à toa que é o primeiro estudado por todo judeu, porque ele declara o quê? Como que o judeu pode se separar para servir a Deus e abençoar a humanidade? Tudo está em Levítico. Os princípios, a moral de Deus que é eterna, o princípio de cada um dos mandamentos. Lembra que eu sempre digo, o mandamento tem a casca e o interior. A casca, ela vai se desenvolvendo e se adaptando ao longo dos séculos. O interior, a polpa, é eterna. Então Levítico vai nos dar esses parâmetros, os quais Deus criou para que o homem andasse neles. E, infelizmente, pelo menos no meio cristão, é o livro menos estudado da Bíblia. Um dos mais importantes para dar ao povo de Deus parâmetros de santidade, é o menos estudado no mundo cristão. Porque a pessoa vê ali, começa com sacrifício, né? Começa dando instrução sobre o sacrifício. A pessoa acha, mas que coisa mais retrógrada, né? Que coisa mais antiga, que coisa mais atualizada, sacrifício. Ninguém sacrifica mais, não tem mais esse sistema. O mundo mudou. As sociedades, nenhum povo tem sacrifício. Eu acho que não, né? Eu acho que nenhum povo, talvez aí, algum povo remoto ainda tenha sistema sacrificial. Eu acho que os samaritanos ainda sacrificam na Páscoa, né? Eles têm lá uma cerimônia que sacrifica lá um cordeiro. Mas, meu irmão, no geral, a humanidade evoluiu. Não existe mais um sistema de sacrifício nos templos, como existia antigamente. Não era só em Israel que tinha sacrifício, não. Todo povo, toda cultura tinha sacrifício. Era a forma como essas sociedades relacionavam-se com as suas divindades. Então o sujeito começa a ler ali sobre o sacrifício e fala assim, isso aqui está totalmente desatualizado, e passa direto. Só que o sacrifício era um símbolo. O sacrifício tinha uma missão didática. O sacrifício era uma analogia para Deus ensinar o seu povo sobre padrões de santidade, sobre responsabilidades, sobre gravidade de pecado. Tudo era uma forma para o judeu, para o povo de Israel, se aproximar a Deus. Daí vem o nome Levítico, Vaikra. A palavra korban vem da mesma raiz. Então o sacrifício, na etimologia da palavra, quer dizer o quê? Estar próximo a Deus. Através de todo aquele sistema sacrificial, Deus ia ensinar para o seu povo ferramentas, comportamentos, uma filosofia de vida, para que eles conseguissem o quê? Estar próximos a Deus. Então você tem que ler Levítico além da literalidade, além do sangue. Além do sangue. Vá além, porque tem princípios ali que são fundamentais. E eu digo mais, no mundo que estamos vivendo, todo sábado eu estou falando a mesma coisa. Se Deus está me incomodando para falar isso todo sábado, é que a palavra é urgente. A palavra é necessária. Nós estamos vivendo uma era na sociedade onde a humanidade está
planejando, está orquestrando um distanciamento de Deus, da sua palavra, dos seus princípios. O mundo está buscando isso. O mundo está legislando isso. Estão proibindo Bíblias, estão proibindo menções a Deus, estão proibindo certos tipos de ensinos, ensino criacionista. O mundo está planejando e executando um distanciamento de Deus. Porque quando você nega que tem um Criador, você não precisa prestar conta das suas ações para ninguém. Quer ter a consciência livre para fazer o que der na telha? Quer ter a consciência livre para falar assim, o corpo é meu, faço o que eu quiser com ele? Então, esqueça Deus. Vire um ateu. Porque só aí você não vai prestar contas para ninguém. Só aí você não vai precisar prestar conta para ninguém. Se você, na sua cabeça, acreditar que não existe Deus, então você não precisa prestar conta para ninguém. Você faz o que quiser. Você é senhor de você mesmo. Agora, se você crê que existe um Deus que te criou a sua imagem e semelhança, esse Deus sabe o que é melhor para você. E esse Deus nos deu instruções para a vida. Instruções que vão garantir felicidade, prosperidade e shalom sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. E essas instruções são o parâmetro que Deus criou para que nós andássemos neles. E Levítico é o livro onde você vai encontrar vários desses padrões. Aliás, olha só, mais um aliás. Levítico é o livro primeiramente estudado em Israel, o menos estudado nos meios cristãos. E qual você acha que foi o livro mais citado no Novo Testamento? Qual é o livro mais citado no Novo Testamento? Levítico. É o livro que Paulo mais usa para escrever as suas cartas. Porque ele tira os princípios de Levítico. Quando ele fala sobre idolatria, quando ele fala sobre promiscuidade sexual, quando ele fala sobre casamento, ele puxa de Levítico. Ah, eu não estou debaixo da lei, isso é coisa para judeu arcaico lá atrás. Não, Paulo usa a mesma coisa. Você lê Coríntios lá, você está lendo citações de Levítico. Então temos que restaurar essa leitura que o povo de Deus, dentre as nações, faz do livro de Levítico. Temos que restaurar a sua importância no meio do povo de Deus. Então, rapidamente nós vamos seguir aqui o nosso estudo, cujo título é Seja o Sacrifício. Eu vou começar dizendo para você que o livro de Levítico representa o manual da santidade de todo servo do Eterno. Ah, é só para judeu? Não, tem princípio aqui que é para todo o povo de Deus. Tem coisa sim que é para o judeu, mas a maioria pode ser aplicada por qualquer um que serve a Deus. Apesar das maiores exigências de separação e santidade serem exigidas do levita e do sacerdote, o círculo concêntrico se expande e engloba todo o povo de Deus através de princípios e valores que foram criados para santificar o povo de Deus e fazê-lo resplandecer a sua glória. O que eu quero dizer com círculo concêntrico da santidade? E o Mateus está inventando aí uns termos. Não, preste atenção. A santidade, ela é proporcional. A santidade, a separação, ela é proporcional. Em referência a quê? Em referência ao templo, a Jerusalém. Na época que existia um templo, quanto mais próximo do templo você vivesse, mais santo você teria que ser. Tem padrões que englobam todo o povo de Deus, mas quanto mais próximo do templo você estava, mais coisas você tinha que guardar para se santificar, para poder morar perto da glória de Deus, que Deus manifestava ali a sua glória. É a mesma coisa em relação ao povo. Em relação ao povo, o nível de santidade ele também vai aumentando. O sumo sacerdote tinha que ser muito mais separado que o sacerdote, que tinha que ser muito mais separado que o levita, que tinha que ser muito mais santo do que o povo de Israel como um todo. Havia leis para todo o povo de Israel se separar, mas as leis, à medida que você vai fechando o círculo, você vai aumentando o nível de santidade. Por isso que Deus dá lei para o sacerdote que o judeu comum não precisava guardar. Eu me lembro quando eu morei em Israel, eu estava caminhando uma vez ali no passeio, aí eu vi alguns religiosos do meu lado, eles estavam andando assim próximos, e de repente eles atravessam a rua e continuam andando do outro lado, e eu continuei andando. E aí eu levantei e vi uma placa que dizia assim, área de cemitério. Então,
aqueles que atravessaram a rua, que não atravessaram ali, andaram no passeio, possivelmente eram o quê? Coanim, eram da linhagem de Arão. E para eles o nível de santidade é muito maior, eles não podem nem passar onde foi o cemitério, né? Então eles atravessaram a rua. Para o judeu não é pecado nenhum, ele pode andar ali, mas para o sacerdote, Deus exigiu dele um nível muito maior de santidade. Então assim funciona. Há leis que é para o sacerdote, que não se aplicam ao levita. Há lei para o levita que não se aplica para todo o povo de Israel. Mas há leis o quê? Que englobam todo mundo. Olha aqui, por isso que eu dei essa ideia de círculos concêntricos da santidade. Vamos primeiro em relação ao povo. Olha só. Qual que é o ser que tinha que ser exigido dele uma maior separação? Aquele que na época do templo, do tabernáculo, entrava uma vez por ano dentro do santíssimo lugar. Era o sumo sacerdote, então ele era a figura mais santa, tinha mais mandamentos para ele. Ele tinha que guardar mais. E depois, tinha os leviim, os levitas, que oficiavam no templo. E depois os levitas, o povo de Israel. O povo de Israel recebeu leis específicas. E depois, as nações. Então, há também mandamentos que englobam as nações. Olha aqui, em branco. Entenderam? Há mandamentos que englobam as nações. Agora, tem mandamento que é só para Israel. Dentro de Israel tem mandamento que é só para o levita. E entre os levitas, tem mandamentos que é só para os descendentes de Arão. A mesma coisa em relação ao espaço. Você tem o quê? O local mais santo do universo. Era o templo em Jerusalém. E eu podia desenhar outro círculo aqui dentro. Qual seria esse outro círculo aqui? Dentro do templo, qual é o local lá de maior santidade? O Kodesh HaKadoshim, o santíssimo lugar. Então, santíssimo lugar, templo, vamos lá, Jerusalém, Israel e as nações. Então, nos dias de Yeshua, o judeu que morava, por exemplo, na Galileia, ele tinha que guardar muito menos aspectos de pureza ritual do que o judeu que morasse em Jerusalém. Porque o judeu que morava em Jerusalém estava em contato com o templo constantemente. Então era exigido dele o quê? Uma pureza ritual. Agora o judeu que morava na Galileia, ele mal ia ao templo uma vez por ano, 2 vezes por ano. Então ele não precisava guardar tanto assim aqueles mandamentos de pureza ritual, que eram muitos na época de Yeshua. Em relação a toque, em certo tipo de coisas, né? Em relação à purificação de objetos. Então, quanto mais próximo da santidade, mais você tem que se conformar, tá? E qual que é a moral da história? A moral desses gráficos aqui. Coloca aqui para mim mais uma vez, para eu poder finalizar aqui com essa imagem, ó. Um mínimo de santidade e separação é exigido de todos. Um mínimo de santidade e separação é exigido de todos. E quanto mais você quer se aproximar a Deus, mais vai ser requerido de você. Quanto mais você quiser ser usado por Deus, mais Ele vai querer que você se separe para Ele. Nem todo mundo é usado da mesma forma. Nem todo mundo é sacerdote, nem todo mundo é levita, nem todo mundo é judeu. Mas quanto mais você quiser ser próximo a Deus e ser usado, resplandecer a glória de Deus, mais vai ser exigido de você. Está entendendo? Olha só. O Levítico também representa a base da aliança entre Deus e o seu povo, uma vez que os sacrifícios, korbanot, representavam o maior objetivo do Eterno, que é o quê? Estar próximo ao homem. A palavra korban, sacrifício, possui a mesma raiz da palavra kiruv, que é o quê? Aproximar. Ou seja, a verdadeira razão para o sacrifício era fazer com que o ofertante se aproximasse a Deus. O próprio Deus declarou a Moisés que o objetivo maior de todas as leis referentes ao tabernáculo e aos sacrifícios era para que Deus pudesse habitar dentro do povo. Façam para mim um tabernáculo, Êxodo capítulo 25, verso 8, para que eu possa habitar nele. Não, para que eu possa habitar Betorem,
dentro deles. Então o hebraico tem essa nuance aí que na tradução eles perdem. Mas se você vai no original, você vê lá. Faz para mim um tabernáculo, sigam essas regras sacrificiais para que eu possa habitar dentro do povo. Por isso que eu provo para você que é uma lição, é uma didática. Todo aquele elemento ali do templo tinha uma função didática. Agora eu tenho uma pergunta para você. O livro de Levítico começa nos ensinando que sacrifícios são diferentes. Você não tem só um tipo de sacrifício, só um tipo de corban. Você tem vários tipos de sacrifícios, vários tipos. Muitas vezes no meio cristão, protestante, as pessoas acham que todo sacrifício era para perdão de pecado. Mas não é assim, o sacrifício ratá para perdão de pecados era um só. Você tinha vários outros. Você tinha sacrifício que se oferecia para louvar a Deus. Você tinha oferta pacífica, que é uma oferta que você traria lá, que você levava para agradecer a Deus. Você teria a oferta para entrega de voto, que o apóstolo Paulo faz. Você sabia que Paulo faz um sacrifício para entregar a voto? Já era crente há mais de quase 20 anos. Mas por quê? Ele pega varões que haviam, judeus messiânicos que haviam feito o voto de nazireado. E aí Pedro fala para ele, vai no templo, oferece o sacrifício para você entregar o voto desses varões, e todo Israel verá que você é um judeu que guarda a Torá e é discípulo de Cristo. E ele fez. E ele fez. Então, não é todo sacrifício. Você fala assim, mas o apóstolo Paulo oferecendo sacrifício, Mateus, mas o sangue de Yeshua já é o nosso sacrifício, o perdão para o eterno. Meu irmão, mas nós não estamos falando de sacrifício para perdoar pecados. Nós estamos falando aqui de ofertas variadas. E era um estilo cultural da época. Todos os povos faziam isso. Israel também fazia. Isso que eu citei aqui está em Atos capítulo 21, quando Paulo chega a Jerusalém e é recebido pelos presbíteros, tá? E é um texto muito interessante. Paulo faz lá, paga a despesa para cortar o cabelo dos judeus messiânicos que haviam feito o voto, faz o sacrifício para poder entregar o voto, para servir de testemunho, que Paulo também era um judeu zeloso da Torá. Então, você tem que entender que os sacrifícios são diversos. E o principal objetivo do sacrifício era aproximar o homem a Deus. Era você agradar o Senhor. A própria palavra já diz, oferta. O que é oferta? É o que você pode dar a Deus. O judeu estava grato a Deus, ele dava alguma coisa para Deus. Na época do templo era uma oferenda, né? Mas eu digo para você, e hoje? Não tem mais templo. Não tem mais sistema sacrificial. A gente sabe que os sacrifícios para perdão de pecados, esses se cumpriram todos em Yeshua. Isso aí é claro, eu não questiono isso jamais. Todo sacrifício com o fim de perdoar pecado, ele se cumpre na obra de Yeshua. Por isso que o sangue de Yeshua está vertendo até hoje. É um sacrifício contínuo que está acontecendo, que eu faço uso dele. Então, não tem sentido mais você fazer sacrifício para perdão de pecados. Mas e os outros sacrifícios que existiam? De agradecimento, de louvor, de você expressar sua gratidão a Deus. Você vai lá e leva uma oferta, né? Para falar que você está alegre com Deus. Você quer dar alguma coisa para Deus. Gente, quem ama, dá. É a raiz da palavra amor. Ahav significa se dar. Ahav em hebraico significa dar-se. Então o que é o verdadeiro amor? É quando um dá-se ao outro. Um se entrega ao outro. Isso é amor. Então quando você ama a Deus, você quer o quê? Você quer sempre estar dando alguma coisa a Deus. Por isso que o sacrifício ocorria todo dia. Me perguntaram outro dia, Mateus, mas quando nevava em Jerusalém? E quando chovia, tinha sacrifício? Tinha. Não parava, era contínuo. Todos os dias. Então olha só. Porém, não temos mais sistema sacrificial. Há 2000 anos não temos mais templo em Jerusalém. E mesmo antes disso, o sistema sacrificial foi interrompido várias vezes, quando Jerusalém foi destruída e outras ocasiões. Se os sacrifícios
eram símbolos para nos aproximar a Deus, como essa aproximação pode ser feita nos dias de hoje? Como cumprir o objetivo sacrificial sem um templo? Preste atenção nessa pergunta. O sistema sacrificial, ele preencheu uma lacuna na vida do judeu. Que lacuna era essa? Como servir a Deus, como agradar a Deus, como ofertar a Deus. Como é que você oferta a Deus? A figura de Yeshua, o Messias, o sacrifício de Yeshua, ele nos aproxima ao Eterno, ele perdoa as nossas faltas, mas e todo o sistema sacrificial que era feito para louvor, para aprendizado, para entrega, esse parou. Então a minha pergunta para você é, como hoje, tanto Israel como as nações que servem a Deus, podem substituir o sistema sacrificial? O que Deus providenciou para que nós conseguíssemos ofertar a Ele ainda nos dias de hoje, mesmo sem um templo? Vamos ver. Vamos referir aqui agora, recorrer ao Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, que para mim foi um grande exemplo, um grande homem que o próprio Yeshua ordenou. Ele é o único apóstolo que foi ordenado posteriormente, mas ele também, igual aos outros, foi ordenado pelo próprio Yeshua. E ele fala isso, né? Ele fala, não achem vocês que a minha credencial é menor não, porque eu também fui ordenado pelo próprio Yeshua. Eu tenho as minhas credenciais. E tem hora que ele tem que botar na carta, botar na mesa as cartas dele, né? A hora que tinha gente que começava a questionar a sua legitimidade como apóstolo, ele jogava a carta. E eram cartas poderosas, viu? Na minha geração excedia a todos, né? Minha geração excedia a todos, né? Estudei aos pés de Gamaliel, fariseu, filhos de fariseu. Então, quer dizer, não era qualquer um. E Yeshua deu uma missão muito específica para o Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, que, aliás, ele não ganha um novo nome quando ele converte-se a Cristo, tá? Ele tinha, como todo judeu que morava fora de Israel, ele tinha dois nomes. Um que era usado em Israel e outro que era usado na diáspora. O nome dele judaico era Shaul. O nome dele na diáspora, Paulos. Então, normal. E claro que quando Yeshua encontra, chama ele pelo seu nome hebraico. Shaul, Shaul. Né? O que diz o apóstolo Paulo, Rabino Shaul, sobre como oferecer sacrifícios a Deus hoje em dia? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, esse versículo é muito especial. E às vezes a gente passa por ele sem prestar atenção no que Paulo está dizendo. Vamos cá de novo, ó. Pode pôr na tela aqui, eu vou ler da minha folha. Pode pôr na tela aqui, ó. Acompanha comigo. Rogo-vos, irmãos, que apresentem os vossos corpos como sacrifícios vivos. Em outras palavras, o seu corpo, o seu tabernáculo, deve ser tratado como se fosse um sacrifício que era oferecido lá a Deus. E como eram os sacrifícios? Eu li hoje aqui em hebraico. Eram perfeitos, eram imaculados, eram preparados, eram separados. Um animal que era ofertado para o sacrifício não fazia trabalho nenhum, não fazia nenhuma outra atividade. Ele nascia e era separado para ser ofertado a Deus. Paulo está falando, os seus corpos devem ser oferecidos a Deus, como se fossem aqueles sacrifícios no templo, perfeitos, imaculados, alvos, limpos. Mas continua. E isso
O seu corpo tem que ser o quê? Santo e agradável a Deus. Olha aí. Gente, é um ensino tão especial, porque Paulo está combatendo aqui um pouco também de gnosticismo. Gnosticismo foi uma doutrina muito forte que adentrou os primeiros séculos do cristianismo, contaminou muita gente, tanto em Israel, mas principalmente fora. E os gnósticos tinham uma noção que Deus se importa só com o espírito e Deus rejeita tudo aquilo que é matéria. Então Deus se importa só com o seu espírito, com a sua mente, e a matéria é degradável, a matéria é ruim por natureza, a matéria é carne por natureza, não adianta você tratar, não adianta você cuidar, isso é carne, vai voltar para a terra, você tem que preocupar com a sua mente. E os gnósticos que se tornaram cristãos, começaram a pregoar esse tipo de heresia, e que ocorreram em práticas horríveis. Então eles participavam de orgias sexuais, eles comiam qualquer coisa, comia comida oferecida a ídolo, e quando eram questionados falavam, não, Deus se importa só com o espírito, não importa com quem eu durmo, com quem eu faço sexo, o que eu como, Deus não se importa com o corpo. Então Paulo combate, não, o corpo de vocês deve ser entregue a Deus como eram entregues os sacrifícios, santos e agradáveis a Deus, porque isto, volta aqui, é o vosso culto racional. Ao invés de você ir lá no templo oferecer sacrifício, ofereça você como sacrifício a Deus, e isso é uma forma de culto a Deus. Deus se agrada quando você se apresenta a Deus puro, limpo, de consciência e fisicamente. Mas não terminou não. E não vos conformeis com este século. Não vou me conformar. Se naquele século já estava ruim, muito mais hoje. Porque a humanidade está mais separada de Deus do que estava naquela época. Não vou me conformar. Mateus, você é muito retrógrado. Você se baseia em leis que foram escritas há 3.000 anos. Mas pelo Deus que é atemporal, pelo Deus que é eterno. Se Ele que é eterno escreveu leis para a minha vida, essas leis valem até hoje, os princípios delas valem até hoje, e eu não vou me conformar com esse século, eu não vou aceitar. Se Deus falou uma coisa, e você está falando que não é a verdade mais, entre Deus e você, eu fico com Deus. Se há uma lei, um princípio dos céus que fala que essa prática é errada, não adianta você tentar enfiar a minha goela abaixo que essa prática é aceitável. Não é. E o mandamento é claro, não vos conformeis com esse mundo. Agora tem um segredo. Não é você ser um protestante aí, atirando para tudo quanto é lado, não. Espera aí. Só pode não se conformar com o mundo quem conhece os parâmetros de Deus. Senão você vai se opor a quê? Como é que você vai provar para a pessoa que aquilo ali não pode ser conformado? Olha o que Paulo instrui esses crentes em Roma, que na época já eram praticamente todos gentios. Não se conformem com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Opa, renovar. Dá um reset. Aprende de novo. Espera aí, ele estava falando com gentios, ex-pagãos, pessoas que eram envolvidas aí no panteão grego, pessoas que iam nos templos comprar alimentos, sacrificavam ídolos, faziam promiscuidades sexuais. Esses aí foram alcançados pela graça de Deus. Paulo dá ordem, não se conformem com esse mundo, mas o quê? Transformai-vos, sejam transformados, busquem a transformação. A ordem está no imperativo. Transformar, é sua missão ser transformado. E como é que você é transformado? Como é que é essa transformação que Deus quer? Mateus, vou dar uma recalchutada, vou
fazer isso, vou fazer aquilo, vou pôr um botox, vou dar uma transformada. Não é esse tipo de transformação. Você tem que buscar a transformação através da renovação dos seus conceitos e valores, da sua mente. Isso quer dizer mente. Renova os seus conceitos e valores. Como? Transformai-vos pela renovação da mente. Então a mente renovada vai gerar transformação, porque aí vocês vão poder experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Vontade de Deus, vontade de Deus, desejo de Deus. Eu pergunto, como você descobre qual é a vontade de Deus? Respondo. Consultando o oráculo? Consultando o profeta? Às vezes era. Consultando o teólogo? Indo lá na casa do profeta? De maneira geral, como você descobre qual é a vontade de Deus? Através da palavra de Deus. Através da palavra. Meu irmão, renovar a mente. Eu tenho que ser transformado. Diga, devo ser transformado. Renovando a minha mente. O que vai renovar a sua mente? Salmo. Esse salmo é 19. Meu irmão, a palavra do Eterno já foi dada. As instruções nos foram dadas. A vontade de Deus já está revelada. Se Paulo ensina aqueles gentios que haviam se convertido ao Deus de Israel a transformarem a sua mente, a transformarem as suas vidas através da renovação da mente, para que você descubra qual é a vontade de Deus, leia o que escreveu Davi no Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e renova a mente. A lei de Deus é perfeita e restaura a mente, renova a mente. Aí o verbo no original é lashuv, voltar. Lashuv, voltar. Torat Adonai Tmimah, a lei do Eterno é perfeita e restaura, renova. Então como é que esses gentios iam renovar a mente? Espera aí, eu aprendi assim, eu fazia isso, mas olha o que a palavra de Deus diz. Olha, eu praticava isso, mas olha o que a palavra de Deus diz. Olha, eu comia isso, mas olha o que a palavra de Deus diz. Eu vestia assim, mas olha o que a palavra de Deus diz. Que eu tenho que ser elegante, mas modesto. E Paulo fala, quando você busca na palavra e renova os seus conceitos com conceitos da palavra, você vai ser transformado. E essa transformação vai fazer você andar na vontade de Deus, que é boa e agradável. Só pode conhecer qual é a vontade de Deus quem conhece a palavra de Deus. Meus irmãos, está tudo interligado. Tudo interligado. Olha, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Isso é claro. Nenhum gentio nem judeu foi salvo pela obediência. Foi salvo pela graça. Amém? Todos são salvos pela graça. Ninguém é salvo pela lei ou por obedecer simplesmente. Pois, diga, pois, somos feitura de Deus. Diga, eu sou criação de Deus. Deus me fez. Diga, Deus me fez. Eu não sou qualquer um. Deus me fez. E você foi criado
no Messias Yeshua. Aí vem aquele ensino meu lá sobre Gênesis, como é que você foi criado à imagem de Yeshua, né? E a semelhança de Deus. Mas isso aí você pesquisa lá no YouTube, Desvendando a Criação. Eu vou explicar mais sobre isso lá. É isso mesmo, Desvendando a Criação. Pra você entender o que quer dizer isso aqui. Mas vamos voltar aqui. Você foi feito, criado por Deus, em Yeshua, para boas obras, para coisas boas, para fazer coisa boa, boa obra. Ah, Mateus, boa obra, então eu vou fazer muita caridade, eu vou fazer muito serviço social, eu vou fazer, peraí, isso tudo é bom, mas quais obras que Paulo está se referindo aqui, que você foi criado para essas boas obras, você foi criado para andar nelas. Que boas obras são essas? Olha aqui, você foi criado em Yeshua para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que você andasse nelas. Não é coisa metafísica, não é coisa lá longe, isso aqui é a palavra de Deus. Aqui que Paulo está se referindo aqui, quais são essas boas obras que ele criou antes para você andar nelas? Quais são as boas obras que Deus criou antes para você andar nela? O que Deus fala lá para o povo de Israel em Deuteronômio, em Levítico, em Números? Andai nos meus estatutos, nos meus juízos, nas minhas ordenanças, para que vivam. As boas obras que Paulo se refere em Efésios 2 é a Torá, é a lei de Deus, é a palavra de Deus. Deus te criou para andar nelas. Ele já criou o caminho, Ele te fez, o caminho já estava criado. Por isso que os rabinos falam que antes de Gênesis 1, a Torá já existia. A lei já existia. Ela foi materializada lá no Jardim do Éden, na forma de uma árvore, chamada árvore da vida. Olha, Paulo nos ensina que o sacrifício é um símbolo e uma ilustração para a obediência. Sacrifício pode ser substituído pela obediência. Mateus, eu quero ofertar a Deus, eu quero dar alguma coisa a Deus. Você consegue dar alguma coisa para quem já tem tudo? Consegue. Seja obediente. Esse é o seu sacrifício. Isso Deus se agrada. Deus se agrada do servo que esforça para obedecer. Não é o servo que esforça para ser orgulhoso, para poder se sobrepor sobre os outros. É o servo que se esforça para agradar a Deus, porque ele ama a Deus, ele quer estar próximo a Deus a qualquer custo. E ele sabe que quem obedece a Deus está próximo a Deus. O sacrifício é um símbolo para a obediência. Devemos submeter os nossos desejos e mentes aos mandamentos de Deus. Quando a gente deixa de lado os nossos desejos e inclinações pessoais para obedecer a Deus, nos tornamos nós mesmos o quê? O próprio sacrifício. Se você obedece a Deus, deixa de lado a sua vontade, passa a fazer a vontade dele, você virou o sacrifício. Você é o sacrifício. Mas precisamos de conhecer o caminho da verdade, para então andar nele. Esse tipo de sacrifício sempre foi o objetivo de Deus. Tinha sim o sacrifício, mas qual que era a vontade de Deus com o sacrifício? Fazer você obedecer nas coisas certas. Fazer você andar no caminho da verdade. Olha aqui. Ah, meu irmão, esse texto é muito especial. Esse texto é especial. Porque é daí que vem a doutrina da ressurreição no terceiro dia. Tem gente que pergunta, onde é que na Torá está escrito que o Messias tem que ressuscitar no terceiro dia? Está aqui. Olha, Oséias 6, verso 2. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É mandamento. Prossigamos, conheçamos e prossiga em conhecer. O que é isso? Dinâmico. O conhecimento de Deus é algo crescente, dinâmico. Ele não para não. Eu já alcancei a estatura do varão perfeito. Já conheço tudo sobre Deus. Tem gente que é assim, né? Já sei tudo, já conheço tudo. Já desvendei Deus. Não. Conheçamos, a ordem é conheça e prossiga em conhecer. Sempre queira conhecer mais a Deus. Pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus
mais do que holocaustos. O sacrifício só foi estabelecido para você conhecer a Deus. E você tem que buscar e se conhecer a Deus. Por meio de Yeshua, Hebreus 13, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios. Então, praticar o bem, ajudar o próximo, é tido por Deus como sacrifício. Não é sacrifício como uma coisa difícil para você fazer. Isso quer dizer, sacrifício quer dizer oferta. Quando você faz o bem, quando você ajuda o próximo, isso aí é uma oferta que você entrega a Deus. Pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Esse é o sacrifício que você tem que fazer. É o seu corpo santo e agradável a Deus que você tem que oferecer. No mundo de hoje, não há tabernáculo nem templo. Se você deseja dar um presente a Deus, o que você pode oferecer a Ele? Não há melhor presente do que a sua própria submissão à sua vontade. Nossa sincera obediência é o sacrifício que Deus procura. 1 João capítulo 2, versos 3 a 6. Vamos ficar de pé, eu quero ler esse versículo com você. Preste atenção. Preste atenção. 1 João 2, 3. Ora, sabemos que o temos conhecido. Opa. Para. Conheça, prossiga em conhecer a Deus. Aí eu vou na vigília, eu vou na reunião de oração, eu vou na profeta, eu vou receber palavra, eu vou receber revelação, vou receber a unção do carro novo, a unção do salário, 13º salário, a unção do casamento, a unção. Eu estou buscando a Deus. Eu estou buscando conhecer a Deus. Nisso, sabemos que conhecemos a Deus. Eu conheço a Deus. Ah, é? Prova. Eu sei todo o livro de Levítico de cor. Não, isso não é conhecer a Deus. Eu sou formado em 3 seminários batistas, um presbiteriano e um assembleano. Não, isso não é conhecer a Deus. Fui pastor por 50 anos. Não, isso não é conhecer a Deus. Nisto você sabe que um servo verdadeiro conhece a Deus. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Está cheio de gente aí hoje, aqui ó, meios cristãos e judaicos. Quem tem ouvidos para ouvir? Está cheio de gente aí hoje que atesta conhecer a Deus e quer vender para você conhecimento de Deus, mas que na vida pessoal não tem os mandamentos, não vive de acordo com os mandamentos, não anda no caminho de Deus. Quem fala que conhece, mas rejeita os mandamentos, mente. Venha ser cheio do Espírito. Aí você vai lá na igreja lá, é 1 hora de pregação contra a lei. É 1 hora de pregação contra a palavra de Deus. É 1 hora de pregação contra a Torá. É 1 hora de pregação contra Israel. Mas todo mundo vai ser cheio do Espírito aqui. Mentiras! Todo mundo que fala que conhece a Deus, mas que rejeita os mandamentos, é mentiroso. E essa palavra é para os nossos dias, meu irmão. Abra os seus olhos e os seus ouvidos. Pode até ser gente boa, pode até ser gente do bem, mas está mentindo quando dizem que conhecem a Deus, porque não conhecem. Acham que conhecem. Mas é a palavra de Deus que revela o caráter de Deus. É a palavra de Deus. Simples e próxima a mim e a você. É ela que revela quem é Deus.
muito mais que qualquer experiência sobrenatural, muito mais que qualquer milagre, muito mais que qualquer coisa que você possa ter vivido, boas com Deus, nada substitui a palavra de Deus. Porque ela revela e Deus se dá a conhecer através da sua palavra. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Olha só, ele resplandece o amor de Deus quando ele guarda os mandamentos. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar, novamente o verbo aqui, assim como ele andou. Restauração já, em nome de Yeshua. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.